Shalom, shalom, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui diretamente do ITEA, Instituto Teológico de Ensino e Adonai. Eu sou o pastor Flávio e vou trazer mais um resumo de aula para você. Dessa vez nós vamos estar abordando antropologia, a aula de número 4 da matéria de antropologia. E você que tem interesse em fazer teologia conosco, é só entrar em contato e fazer a sua inscrição. Nós temos os métodos que está passando acima aí para você, ó, presencial ou em EAD. EAD é ensino à distância. Onde você estiver aí, nós enviamos o material para você ter acesso, para que você possa fazer a prova e se formar em teologia conosco, ok? Então você pode aí, fazer aí a sua matrícula e nós vamos te municiar com todos os livros, tá? Como esse aqui, ó, de antropologia, que nós vamos abordar o assunto hoje aqui na última lição, na lição de número 4 de antropologia, ok? Entre em contato e vem crescer na graça e no conhecimento conosco. ITEA, Instituto Teológico de Ensino em Adonai. E sem mais enrolação, vamos para a aula de número 4 de antropologia. Amém, queridos, estamos de volta. Hoje nós vamos tratar sobre a depressão do homem, o homem carnal, o homem natural, o homem espiritual. Nós estamos chegando no finalzinho aí, de antropologia, aula de número 4. Nós já falamos sobre a tricotomia, nós já falamos sobre todas as partes do homem, o coração, a formação, de onde veio o corpo, de onde veio a criação de Deus, do homem, por que Deus fez, enfim, todos os assuntos já foram destrinchados. Se você quiser consultar, é só por este mesmo canal, acessar aí, coloca lá Antropologia Aula 1, aí vai aparecer, tá bom? Antropologia Aula 2, aparece a Aula 2, Antropologia Aula 3, aparece a Aula 3. E essa aula que está sendo gravada agora, depois que estiver aí no ar, você vai colocar lá Antropologia Aula 4 e vai ver aí a Aula 4 de Antropologia, tá bom? Só ir lá no canal, no YouTube, e colocar lá ITEA Teologia, Antropologia, Aula, aí a 1, a 2, a 3, a 4, qual que você estiver aí interessado, ok? Então você, aluno que quer acompanhar a aula agora, porque nós colocamos essas aulas aqui, não é somente para vocês verem a novidade, saber um pouquinho do conteúdo do que é teologia, mas também para os alunos que, por um motivo ou outro, perderam, a condição de estar em sala de aula em uma aula ou outra. Então vamos supor que na aula 4 de antropologia, alguns alunos não conseguiram comparecer por um motivo de força maior. Ele vai lá no canal no YouTube e acessa Antropologia, aula 4, e ele vai assistir aí também, o mesmo conteúdo que vocês vão assistir aí na casa de vocês, ok? Então, aqui na teologia, no ITEA, você não perde aula, tá? Se você não pode estar vindo presencialmente, você vai acompanhar pelo YouTube, também para aqueles alunos que estão no modo EAD, ensino à distância, também vão acompanhar aí, ok? Então vamos lá, vamos começar a falar primeiro sobre a depressão do homem, O que é depressão? É uma palavra da moda hoje, todo mundo aí, indo aí em busca de saber distinguir, porque tem afligido muitas pessoas, A depressão, que é um mal, uma maleficência que vem do seu intelecto, para poder trazer sentidos no seu corpo, Você tem sinais físicos achando que é uma doença física, e muitas vezes é uma doença que vem do seu psíquico, do seu intelecto, mas de onde gerou isso aí lá no seu intelecto, no seu psíquico? É uma doença que vem da alma, tá? E nós vamos destrinchar um pouquinho para vocês aqui, para você entender, tá? Então vamos lá. Uma pergunta que o livro está fazendo aqui para nós. O que é depressão? Um dos males que mais atingem as pessoas em todo o mundo é a depressão. Há vários tipos de depressão. De igual modo, são várias as causas. Contudo, a causa primeira foi certamente a entrada do pecado no mundo. Origem de todas as fraquezas e males emocionais, nervosos, psíquicos e físicos. Então veja que nós denotamos aqui origem de todas as fraquezas e males emocionais, nervosos, psíquicos e físicos. São 4 males, Então tudo que vem do pecado atingindo o seu emocional pode virar uma depressão. O seu sistema nervoso pode virar uma depressão. E aí atinge o seu psicológico.
né? E aí você já está em um quadro de depressão. Automaticamente você vai começar a ter sintomas físicos, né? Isso aí é uma manifestação da sua alma através do corpo, que nós estudamos, né? Que a alma ela se manifesta através do corpo nas lições anteriores, ok? Conceito: o dicionário Horário diz que a depressão é o ato de deprimir-se, abatimento moral ou físico. Letargia: no dicionário Webster, lemos que a depressão é a sensação de sentir-se deprimido. Desalento, redução de vitalidade funcional, estado anormal e inércia e emoções desagradáveis. Então, basicamente na prática, né, para a gente ser sucinto aqui e mais simples possível, o camarada não quer mais saber de nada, né? Ele fica ali, né? Quando nós falamos assim, fulano está deprimido, ele está reservado, quer se ausentar, não quer falar com ninguém, não quer... Ele vive um mundo diferente, só dele ali, né? Geralmente quer ficar trancado dentro do quarto, ou seja, o corpo dele, a alma dele está em processo de morte, né? Tá querendo sair dessa função. Por quê? Porque muitas coisas estão fora do lugar, né? Como eu falei para vocês, que o espírito, a função do espírito é adorar a Deus, é viver a vida de Deus em sua vida. Então, quando você não vive essa vida de Deus em sua vida, não adora a Deus, o seu espírito adoece, e essa doença do espírito ele passa isso para a alma, e a alma manifesta através do corpo, ok? Sintomas de depressão. Segundo de acordo com Collins, autor do livro Aconselhamento Cristão, pode ler esse livro que é bom, tá? Se você quiser buscar aí e comprar para colocar na sua biblioteca, eu recomendo. Esses são alguns dos sintomas de depressão: tristeza, apatia, perda de energia e fadiga. Normalmente acompanhada de insônia, pessimismo, medo, sentimento de culpa, vergonha, senso de desamparo, perda de interesse no trabalho, no sexo e nas atividades usuais e perda de apetite. Então, esses são os principais sintomas, tá? O cara quando está deprimido, o primeiro sentimento que vem nele, o primeiro sintoma é a tristeza. Ele fica triste, né, meio amuado, jogado de canto, já não tem mais interesse muito nas coisas que ele tinha normalmente, né? Automaticamente já vem a apatia, né? Ele fica ali apático, né? Sem gosto para nada. Tudo que você... Às vezes até as pessoas que estão em volta tentam, né? Ah, não, levanta, reage, vamos dar uma volta, vamos... Mas não tem como, a pessoa está apática e ela está ali naquele mundo dela. Isso aí se vence com o espiritual. Eu sei que muitas pessoas tentam ajudar, não vou ajudar, vou ali, coloca música, né? Vamos lá, levanta, reage, né? Vai se arrumar. Não adianta, queridos, é o espírito que está doente, então você tem que tratar isso de um modo espiritual. Perda de energia e fadiga, o cara parece que trabalhou o dia inteiro, quebrando pedra ainda, o corpo dele fica sem energia nenhuma, fica totalmente ali apático, né? Fica ali com uma fadiga, como se ele tivesse andado quilômetros. Isso aí é um dos sintomas da depressão. Normalmente acompanhado de insônia, ou seja, automaticamente a pessoa vai perder a vontade de dormir, né? Fica ali, né? Não tem sono, vai embora o sono. Às vezes até cai no sono normalmente, daqui a pouco desperta no meio da madrugada e acaba não dormindo mais, tá? Pessimismo, ou seja, acha que tudo vai dar errado, tudo é contra ele, fica colocando aquelas questões na cabeça: por que eu vivi, por que eu nasci, né? Por que isso acontece comigo? Então vai entrando o pessimismo, né? Sensação de sentir-se deprimido, desalento, redução da vitalidade funcional, ou seja, o cara não quer mais fazer a função normal do corpo dele, ele reduz tudo isso aí, ele fica ali inerte, né? Estado anormal de inércia e emoção desagradável, o cara fica com uma sensação desagradável, né? Parece que a morte está chegando para ele, ele sente que está tudo acabado, ele sente muitas emoções que não são fáceis de ver, né? Medo, sentimento de culpa é o primeiro que vem, principalmente se o cara passou por um momento aí em que ele cometeu algo, né? É normal as pessoas que vão lá e acometem aí um homicídio, por exemplo. No começo a pessoa fica deprimida, né? Não dorme, fica ali com aquele, porque isso é normal do corpo, né? É lógico que a pessoa que já está na prática dessa vida, com o tempo ele já acostuma com isso, né? Porque aí o próprio mal já toma conta do coração dele. Mas no começo, a primeira vez, é complicado, né? Vergonha e senso de desamparo, perda de interesse no trabalho. Então o trabalho acabou, o cara não tem mais interesse no trabalho, tanto que isso agora já é atestado pelo INSS como afastamento, né? Antigamente não era, hoje não. Hoje, se você chegar lá, o médico atestar que você está deprimido, precisa de um controle, de um tratamento, você vai ser afastado e vai tratar aquele problema, né? E esse problema aí, enquanto não passa, você não vai ter vitalidade para poder trabalhar e nem interesse. Pode até ser pior, você pode se machucar, causar um acidente e se acidentar também, ok?
E também, né, perda de interesse no sexo e nas atividades usuais. Né? Então, se a pessoa não tem uma vida sexual normal, né, vai cair esse libido aí. Não é por deficiência, falta de testosterona, no caso da mulher progesterona, não é por isso. Mas é por conta da depressão que está ali, ele perde, ou ela perde o apetite total sexual. Não adianta o seu parceiro ou sua parceira estar aí, né, tentando de tudo, porque não vai adiantar. Né? Enquanto ele não melhorar aí dessa depressão, ele não vai ter interesse nenhum, né? Vai ter, principalmente para o homem, né, que depende de uma força a mais para poder acontecer um ato sexual. Então, complica, né? É algo que o companheiro ou a companheira tem que ter muita paciência, muita mente para poder, muito controle para poder entender a situação e esperar o seu companheiro, a sua companheira ele se recuperar de tal situação para voltar a uma vida sexual ativa normal, ok? E também perda de apetite. É normal a pessoa não querer comer. Então, para você ver como que pode, né? A alma, quando ela adoece, ela reflete em todas as áreas do corpo. Então, por isso que tem que ser tratado, tá bom? Para Paul Rolfe, no seu livro Pastor como Conselheiro, a depressão manifesta-se também através de doenças físicas variadas, tonturas, palpitações cardíacas, dificuldades respiratórias, pressão no peito, acidez estomacal. Existem ainda outros sintomas que podem indicar estado de depressão. Então, tudo isso aí são problemas, né, que podem vir. Isso aí acontece mesmo, as pessoas quando têm isso. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu, pastor Flávio, já passei por um quadro de depressão, e a depressão ela tem 3 meios, tá? Eu aprendi isso nessa caminhada. Então ela começa ali com uma crise de ansiedade, que é o normal, todo mundo fala, estou com crise de ansiedade. Ela começa com uma crise de ansiedade. Enquanto está em crise de ansiedade, você ainda está apto para fazer todas as suas funções. Essa crise de ansiedade não sendo tratada, ela evolui. Essa crise de ansiedade pode acontecer pela perda de um parente, de um ente querido, pode acontecer por término de um relacionamento, pode acontecer por perda de um trabalho que você estava ali muito apegado sobre aquilo, pode acontecer por você estar tendo que ser obrigado a estar morando em outro lugar ou indo para outro país, ficou longe, sentiu saudade, isso pode desencadear em você uma crise de ansiedade. E essa crise de ansiedade ela tende, se não tratada, a evoluir para 3 coisas, ou ela vai para... Primeiro ela vira uma depressão, né, que é o que nós estamos tratando aqui agora. Mas esse não é o quadro pior. Pior do que a depressão, ela pode partir para 3 coisas. Ou ela vai virar uma depressão severa, né, que é aquela que é muito difícil controlar, quando o ser humano já chega às vias de fato de tirar a própria vida. Ele começa a ouvir vozes e aí tem um sentido espiritual nisso, né? O inimigo vem e sopra no ouvido dele, ó, tira a sua vida que acaba a dor, né? Simplesmente você não vai sofrer mais, para de sofrer. Tira a sua vida que acaba a dor. Então a pessoa esquece até os preceitos bíblicos de que o suicídio ele tira a sua possibilidade de ir ao céu, né, de você ser salvo. Então ele já se complica ali, né, nessa questão. E acaba tirando a vida que os suicidas não entrarão no reino do céu. A Bíblia é bem clara em dizer isso aí, ok? Então pode virar uma depressão severa, pode virar uma bipolaridade, que a pessoa ela fica em momentos está bem, em momentos não está, mas é perigosíssimo, porque a bipolaridade, a pessoa de repente ela fica agressiva do nada, ela pode... Por exemplo, bater em alguém do nada, só porque ela sentiu vontade. Ela pode, por exemplo, machucar uma criança do nada, só porque sentiu vontade. Isso é muito perigoso. E pode virar o que eu tive, né, que é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico ela é complicada. Você começa a ter crises de síndrome, né, você começa a ter palpitações no coração, um medo excessivo que vai descontrolando, subindo, quando daqui a pouco ela explode, aí você faz o quê? Se ausenta. Eu, por exemplo, trabalhava na Universidade de Guarulhos, na UNG, e aí eu estava ali na biblioteca onde eu trabalhava, e quando eu tinha crise, né, quando subia ali a síndrome do pânico, eu corria para o banheiro da biblioteca. E me escondia lá no banheiro da biblioteca, ficava lá, no chão jogado, por 40 minutos, suando frio, com palpitação no coração, parecendo que estava tendo um infarto, né, o coração parecia que ia explodir. Muito medo ali, né, acuado, você fica ali pelo canto, e tinha câimbras na perna direita. Estou descrevendo os meus sintomas, tá? De 30 a 40 minutos ficava ali passando por essa crise. Aí quando passava, voltava ao normal. Por exemplo, em Guarulhos, nesse tempo, eu tinha dias que estava frio e eu saía do banheiro suando. Tanto que o líder lá, o chefe, até me né? Por que você está assim, né? Quando eu passei por esse problema aí há anos atrás. Ele não entendia porque o cara está suado, está frio e o cara está suando, né? Mas era porque eu estava tendo essa crise e eu saía mancando, porque tinha câimbra na perna direita. Então, veja que ela desencadeia sentidos físicos em você. Então, isso é muito perigoso. Eu não dormia, eu deitava para dormir, lá para meia-noite, 1 da manhã, tendo que trabalhar no outro dia cedo. Mas quando eu dormia até as 2, 2h30, acordava e não dormia mais.
né? Mas o engraçado é que eu não sentia sono. Apesar de dormir pouco, eu não sentia sono. Só que o meu corpo sentia, né, os efeitos de você não dormir. O sono ele é muito importante para a nossa vida. Então tinha grande problema com isso aí, ok? E não sentia fome também. Na hora de comer eu dava uma misturada ali no alimento e acabava desprezando o restante, acabava não comendo. Então você acaba tendendo a fazer o quê? Acaba tendendo a emagrecer, né? Então eu tenho até uma foto, não vou colocar para vocês na tela, mas era só, como diz o ditado, né? Só o chassis do grilo, né? Era bem, tava só pele e osso. Cheguei a essa degradação, aí tive que fazer um afastamento pelo INSS, fiquei, o tratamento era de 2 anos, né? Podia chegar até 2 anos, mas eu acabei recuperando em 6 meses. Então em 6 meses eu retornei ao trabalho e desde então aprendi a lidar com isso, passando por psiquiatra, por psicólogo, né? Recusei o método natural de medicamentos, né? Tem um medicamento que eu não vou estar falando aqui para vocês, mas geralmente é o mais receitado, né? E ele é muito altamente viciante e dependente. Então você fica dependente por isso o resto da vida. Eu resolvi não aceitar, até mesmo porque eu tomei 2 comprimidos, passei mal, desmaiei, fui parar no hospital e então lá eu descobri todo o efeito que ele tem. E aí eu descobri métodos naturais, né? E eu vou dizer para você aqui, existe um magnésio chamado magnésio treonato, que ele é muito bom para você poder tratar, tá? Não estou fazendo propaganda porque eu não falei nome de fabricante nenhum, só falei o nome do elemento. O elemento é magnésio treonato, ok? Procura aí do fabricante do seu gosto aí, né? E aí vê aí o que você acha melhor, mas procura, porque tem algumas falsificações também, tá? Procura o original, geralmente os importados são os melhores. E você começa a tomar um comprimido por dia, ele vai fazer a mesma ação que o remédio químico que o médico passou, né? Que eu não vou falar o nome aqui, e sem efeitos colaterais. O outro remédio tem efeito colateral, tremor nas mãos, batimento cardíaco. Porque o que ele faz? Ele vai lá na sua glândula, né, dentro da mente, se não me engano se chama hipófise, uma glândula que tem no cérebro, porque o magnésio, tem vários tipos de magnésio, mas o treonato é o único que consegue ultrapassar a massa crânioencefálica, porque ela é totalmente protegida para medicamentos, para tudo. Não sei se você sabia disso. Então ele ultrapassa, entra nessa glândula e faz essa glândula liberar o hormônio da felicidade, né? Faz ele liberar ali, se não me engano, acho que é serotonina o nome. Faz liberar aí, né, o hormônio da felicidade. E aí você, do prazer, como se você tivesse acabado de comer uma barra de chocolate, tá ali com prazer. E aí força o seu organismo a fazer isso. Ao forçar, então aumenta o seu batimento cardíaco, dá tremor, você não vai morrer. Mas você pode ter quadro de desmaio, pode ter que passar mal, né? Mas é uma tentativa de refugiar. Então os efeitos colaterais são muitos. Já o magnésio treonato não tem efeito colateral nenhum. Eu voltei a dormir, voltei a comer, voltei normalmente, tratei, né? Mas isso, nós falamos do tratamento da parte física e a parte espiritual. Eu tratei, logicamente, né, me jogando aos pés do Senhor, né, cultos diários, 3 vezes ao dia, oração, né, leitura da palavra, fui entrando e expulsando esse mal de dentro de mim e fiquei bem. Mas é algo que você não pode vacilar, porque se você dá uma vacila ele volta e volta com uma carga piorada, então tem que tomar sempre cuidado, ok? Exemplos bíblicos de depressão. Então nós estamos falando aqui, né, sobre a natural, mas teve algum homem de Deus que teve depressão? Alguém foi acometido desse mal aí? Teve sim. Por exemplo, Moisés. Em Números 11 de 11 a 15, vemos o grande líder de Israel demonstrando imensa tristeza diante das murmurações dos israelitas, ao ponto de dizer a Deus: por que fizeste mal ao teu servo? E eu sozinho não posso levar todo esse povo, porque é muito, muito pesado para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. Não tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Então Moisés ficou depressivo, né? Também Elias, né? Em 1 Reis 19, lemos que aconteceu a Elias após ter matado o profeta de Baal, Azera, ameaçada pela diabólica Jezabel, ele pediu em seu ânimo a morte. Então quando o homem chega a esse ponto de pedir a morte, não querer mais existir, é porque ele já está extremamente depressivo, tá? E Davi também, né, no Salmo 42, ele coloca lá, vemos o salmista muito triste ante a incredulidade, sempre crescendo em seus comportamentos, em seus contemporâneos. A certa altura ele perguntava: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim, né? Tem até hinos, né, louvores aí, né? Então vamos lá, causa de depressão, tá? Eu não vou ler aqui porque é só um resumo, né? Você precisa ver a aula completa, você tem que se matricular e ter parte aí, acesso ao material, ok? Os livros estão aqui para você, é só fazer sua matrícula. Ressentimento, mágoa, ira, né? E também, queridos, ação maligna, né? O inimigo também faz ação para que vocês entrem em depressão, porque qual que é o objetivo dele? Quando você chegar num ponto
que você tiver já sem solução, ele vem e sopra no seu ouvido, ó, tira a sua vida, né? Porque é a única solução de você tampar a sua dor. Ninguém consegue te entender, ninguém consegue te trazer remédio, então tira a sua vida. E aí é a parte que você acaba perdendo aí a salvação, e é o que ele quer. Porque ele já está condenado a réu, né, para lago de fogo, ele vai tentar levar com ele a maior parte, né, das pessoas que ele conseguir levar. Por isso que nós cristãos temos o objetivo de salvar as almas do inferno. A cura da depressão. A receita do Salmo 37, não se indignar por causa dos malfeitores. Então, confiar em Deus, fazer o bem, deleitar-se em Deus. O que é deleitar-se em Deus? É buscar de Deus, usufruir de Deus o melhor que Ele tem para te dar, que é a sua palavra, os seus ensinamentos, né? Procurar um homem de Deus de confiança, né? Que possa te orientar, orar por você todos os dias, enfim. Assim você vai conseguir, né? Entregar o seu caminho ao Senhor, não precisa nem falar, né? Descansar no Senhor e esperar nele, esse é o principal caso, né? Isso varia, queridos, de cristão para cristão, de ser humano para ser humano. Tem ser humano que qualquer coisinha ele já está depressivo, tem pessoas que já são mais fortes, né? Perde ente querido, bate o carro, dá perca total, ele não tem mais o que fazer, vai ter que... E o cara tá forte ali trabalhando, então varia de pessoa para pessoa, tá? Então não é com todo mundo não. Mas a influência maligna, se o inimigo tiver um espaço, ele vai entrar em qualquer pessoa, tá? Sem distinção, porque ele não faz acepção. Para ele não pode ser gordo, magro, branco, negro, né? Não importa para ele. Se é inteligente, se não é inteligente, ele não quer nem saber não, tá? Passando aqui então para outra parte, nós vamos falar aqui sobre o homem social. Tá? O que é o homem social? Por exemplo, o casamento, tá? Venerado seja entre todos os matrimônios o leito sem mácula, Hebreus 13, capítulo 13, versículo 4, tá bom? Desse ponto de vista divino, o casamento foi e é uma instituição divina. Isso se deu conforme está dito logo no início da Bíblia, Gênesis 1, 27, 28 e 2, 18 e 24. Do ponto de vista social, porém, o casamento é praticado em todas as sociedades e indivíduos e é responsável perante o seu grupo social. Em geral, a família constitui o agente de uma comunidade mais ampla e, através dela, tende a regular-se o comportamento do indivíduo. O matrimônio é uma das formas de comportamento que propende a ser muito cuidadosamente regulamentada em todas as sociedades, visto que envolve a criação dos laços íntimos, não só entre os indivíduos que se casam, mas também entre as suas famílias. No casamento, se estabelece o parentesco entre dois grupos, e são apenas entre dois indivíduos. Então, o casamento é um exemplo de homem social, por quê? Quando você se une a uma outra pessoa, ao seu companheiro, à sua companheira, para fazer ali, né, o casamento, o matrimônio, e é bom deixar bem uma ressalva aqui, que para Deus, o matrimônio é quando você se junta com a pessoa e vai dividir a sua vida com ela, o seu dia a dia, tá morando junto, né? É meio complicado eu apoiar, eu moro aqui e o meu marido mora em outro lugar, né? Isso aí já está às vias de um quase casamento, não é um casamento de verdade, porque precisa viver. Nós estamos falando aqui do homem social, o homem viver essa sociedade, né, dentro desse social, ele precisa viver com a pessoa ali, dormir, acordar com a pessoa, viver a vida da pessoa e a pessoa viver a vida dele, né? Ou seja, eles precisam se conhecer a cada minuto, a cada momento, mesmo que estando longe, estar com o celular em mãos para poder fazer ali as ligações e saber como é que você está, bom dia, mesmo que tenha que fazer uma viagem, tenha que estar distante, mas está sempre mantendo contato, para poder fazer ali família. Então, para Deus, queridos, uniu-se lá os dois, declarou, né? O que importa para Deus é a intenção do seu coração. Não, você a partir de hoje é meu marido, não, você é minha esposa. E eu estou aqui para casar com você, né? Vamos constituir família? Então tá bom. Então se você é esposa de um marido, você não vai querer ser de outro, você vai ser daquele marido. Porque a Bíblia diz, a Bíblia ela condena, né? Aí a bigamia, né? Você não pode ter mais mulheres. Tem que ter uma única mulher. Então você vai lá, você está lá e você se uniu. Para Deus você já está casado, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que acham que o casamento ele só se constitui depois que você vai lá no cartório e assina o papel e constitui ali. Não, isso aí é a parte da lei. Mas a partir do momento que vamos supor que você marcou o seu casamento, deu problema no cartório da cidade, só vai sair o casamento daqui 2 meses. Marcou lá para 2 meses, mas você já está indo morar junto hoje, você já se constituiu ali. Então para Deus você já está casado com a sua esposa, ok?
Existem pessoas que discordam dessa tese, mas cada um pensa da forma que quiser, tá? Deus ele também entende que existe o problema e daqui 2 meses que você vai formalizar isso diante da lei. Então só quero dizer para vocês que os dois têm que acontecer. Tem. Não estou dizendo aqui que você não tem que casar no cartório. Você tem que casar no cartório sim, porque a Bíblia diz: dar a Deus o que é de Deus, o que é de Deus, e a César o que é de César. A lei tem que ser cumprida, né? Nós temos que respeitar a lei. Mas pesa mais para Deus a sua intenção do coração de estar vivendo com a pessoa que você quer do que você está, né, fazendo a segunda parte, que para Deus pesa menos, mas tem que ser feita também, tá bom? Então, o que eu quero dizer para vocês é que para Deus o casamento vale quando você se une à sua esposa, tá? Ah, mas como o senhor prova isso? Antigamente não tinha cartório, né? Não tinha ali que fazer ali a formalização. Se escolhia sua esposa, ia morar com ela, todo mundo conhecia, né? O Maria é a esposa de João, e João é marido de Maria. Então, é assim que se constitui. É só a gente ser um pouquinho inteligente e pensar, né, que era assim que se constituía, tá? Mas hoje mudou a lei. Faça a sua junção com o seu marido, com a sua esposa, e vá oficializar isso, né, em cartório, tá bom? Essa é a tomada. E o que você vai fazer aí? Você está apresentando, né, a sua família para a família do seu cônjuge. Então você tem uma família grande ou pequena, não importa. Você está apresentando. Então já na festa de casamento, primeira coisa que acontece aí, você já vai fazer o quê? Sociedade. Você vai ser social com as pessoas, fazendo a apresentação entre as famílias. E às vezes até acontece nessa junção de haver mais casamentos, né? Onde um vai lá e gosta do outro, começa a conversar, os dois livres e desimpedidos, e de repente, né, dentro da conversa há um acerto entre os dois, cresce um sentimento e aí acontece um novo casamento. Às vezes acontece, tá bom? E isso aí é normal. Então o homem ele tem que ser social, tá? Ele tem que ser social. Existem algumas formas de casamento que eu não vou destrinchar aqui para vocês, tá? Mas tem aí a endogamia, tem a exogamia, tem o pré-marital e tem a monogamia e a poligamia, tá bom? Então são todos formas aí de se fazer, tá bom? Você vai procurar e quer ter acesso ao material todo, é só se inscrever e fazer a sua matrícula, tá bom? Mateus 6,4 fala lá sobre 4 mundos, tá? Quais são esses mundos? Psicológico, biológico, sociológico e espiritual, tá bom? Então, no psicológico, né, Israel, no deserto, por exemplo, né, que teve ali um apoio, um traço psicológico, né? E o que Deus ele faz? Ele façam festas, né? E Jesus era festeiro, né? Ele estava em várias festas de casamento, em vários lugares ali mostrando que ele era social, porque Jesus é o nosso modelo de cristão. Nós temos que ser imitadores de Cristo para ser cristãos, ok? Biológico, né? Pão e carne, ou seja, fazer parte ali, né, da essência, né, que é o que é Cristo. Sociológico por exemplo, a divisão das tribos, né? Quando Deus ele instituiu ali, ele dividiu, né, os reinos e fez ali 12 tribos, né? Cada uma para as suas funções. Para quê? Para cuidar da sociedade. Então uma tribo plantava trigo, a outra tribo plantava frutas, a outra tribo, para trazer esse mantimento. Por isso que a Bíblia diz: trazei, né, trazei todos os dízimos ao templo, né, à casa do tesouro. Então você tinha que trazer 10% de tudo que você tinha ali para alimentar o quê? Os sacerdotes. Mas o pessoal não diz, mas o restante era dividido também, tá? Entre as tribos. A tribo que não plantava fruta tinha que receber fruta, as tribos que não plantavam fruta tinham que receber frutas da tribo que plantava fruta, né? Que cultivava ali a fruta. Então a que não plantava arroz também, a que plantava arroz tinha que dividir entre eles. Ou seja, era uma sociedade, era ali uma organização. Então todos se alimentavam no mesmo padrão, no mesmo patamar, todos alimentavam bem. Não tem essa de uma carga a mais para a tribo tal, não. Era em partes iguais para todos serem alimentados. Tá? E o dízimo, os 10%, era para alimentar os sacerdotes, os levitas, porque os levitas não tinham função de trabalho, de plantar nada, nem de guerrear, nem de fazer tendas, tinham várias funções, né? Não tinha função de nada disso, ele tinha função de fazer o quê? De cuidar do templo de Deus, né? Do Santo dos Santos, do lugar santíssimo, para levar lá a expiação pelos pecados, enfim. Então ele não tinha como trabalhar, e ele era levado ali. Então até nisso o homem ele era sociológico. Então essa sociologia começa aí, né, nas tribos de Israel que ficavam ali em volta do templo de Deus, do tabernáculo, né, naquela época chamada, tá? E no sentido espiritual, né, você precisa ver
milagres, ver coisas acontecendo. Exemplo a seguir: a coluna de fogo de dia e a coluna de nuvem à noite, acompanhando o povo de Israel no deserto até o povo ser libertado do Egito ali, né? Depois que passou ali, aliás, depois que passou pela abertura do Mar Vermelho, já estava liberto do Egito, mas estava caminhando para uma nova terra, onde eles iriam encontrar. Então essa aí já é uma junção, tá bom? O próximo homem aqui é um homem natural, tá? O que é um homem natural? De vez em quando, todos nós precisamos tirar retratos para fins diversos. Daí a necessidade de se ir a um estúdio fotográfico. Espiritualmente falando, o estúdio de Deus é a sua palavra. Nela podemos ver o nosso retrato, tal ou qual, sem qualquer retoque, pois a palavra de Deus é fiel. Nesse mundo, o homem é classificado de muitas maneiras. É classificado de acordo com a situação em que se encontra, ou segundo os objetivos que traçou para a sua vida. No entanto, Deus classifica os seres humanos sobre 3 planos e não temos como escapar dessa classificação. Ou somos um homem natural, ou um homem espiritual, ou um homem carnal. Você está incluso no grupo de homem natural, espiritual ou carnal, né? O homem natural. Embora o plano mais elevado para o homem seja o espiritual, Deus começa em sua palavra pelo plano mais inferior, o natural. Isto é, começa a falar do homem que vive a vida natural, a vida deste mundo, e que não tem o Espírito Santo no seu viver. Então, o que é para ficar bem básico aqui para vocês entenderem, tá? Homem natural não tem o Espírito Santo dele dentro de si, tá? Ah, mas todos não têm o Espírito Santo? Não, queridos. Quando nós nascemos, nós somos feitos, o homem é feito à imagem e semelhança de Cristo. Mas quando você atinge aí a sua puberdade, você começa ali, é destravado na sua mente ali aquela semente lá, aquele pecado adâmico lá de trás, né, que Eva e Adão cometeu, e você começa a distinguir o bem e o mal. Então você começa a trazer para a sua vida as cargas. Então, se você ali escolhe uma opção de estar se alimentando só do bem, vivendo uma vida com Cristo, você já começa a ter a atuação do Espírito Santo na sua vida. Se você não tem, então você complicou, né? Aí você começa a trazer coisas más. O que acontece contigo? Você perde a imagem, que é Cristo. Por isso necessita você ir até uma igreja evangélica, aceitar, a levantar as suas mãos diante dos homens, como a Bíblia diz, e aceitar a Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Fez isso, entra o selo na sua vida. Qual que é o selo da vida do homem? O Espírito Santo de Deus. Então ele vai entrar e vai começar a transformar a sua vida, vai começar a trabalhar, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado e do juízo. Então você vai ser convencido pelo Espírito Santo e vai mudar a sua forma de viver. Então você passa por um período de transformação, de libertação. Então qual é a diferença do homem natural? O homem natural é um homem que não vive uma vida com Deus e não tem aí a atuação interna dentro dele do Espírito Santo. O homem espiritual já tem essa, né? Nós vamos falar do homem espiritual um pouquinho mais para frente. O homem carnal, né? Veja que tem aí, né, o rapaz aí tá com vários doces aí no seu rosto, ou seja, ele está se deleitando de alguma coisa, né? O que é o homem carnal? É muito simples, tá aqui, ó. Pelo contexto dessa passagem e das outras congêneres, vê-se que o homem carnal é crente e salvo, não obstante a sua vida cristã e mista, dividida e marcada com constantes subidas e descidas. Ele é um crente que começa pelo Espírito e termina na carne. Gálatas 3:3 tem uma referência lá para você. Okay? Então até começou bem, tem o Espírito Santo ali, fez morada, o Espírito Santo fez morada dentro do coração dele, está indo ali, mas aí ele tem a tendência de não se deleitar das coisas de Deus e começa a fazer o quê? Ir mais para o lado carnal, fazer mais o que? Satisfazer mais a vontade da sua carne, tá bom? Quando fala carne, é tudo que o corpo quer se deleitar, tá? Porque o corpo se opõe ao espírito, tá? Então a gente já sabe disso aí, não precisa estar explicando. Então ele coloca aí nessa parte aí, né? Num resumo, pouco eu vou passar o resumo para vocês, primeiro eu vou falar aqui do homem espiritual. Então o homem carnal é aquele que começa bem e termina mal, fica caindo várias vezes repentino. Então o que ele precisa fazer? Tratar a sua carnalidade, para se sentir aí, ter uma fortaleza com Deus. Isso quer dizer que dentro dele, a sua carne, ela está passando, deixando a alma doente. Então você precisa acabar com isso, fazer um particular com Deus aí, enfim, cuidado do seu espírito. A próxima aí é o homem espiritual.
Tá? E o homem espiritual o quê? O homem espiritual é assim chamado por ser impulsionado, controlado e dirigido pelo Espírito Santo. O seu reino está vivo. O seu eu está vivo, aliás. Mas se acha crucificado com Cristo. O plano e a vontade de Deus é que sejamos espirituais. Sobre o homem espiritual, né? O relacionamento do homem espiritual com Deus. O homem espiritual é exatamente o inverso do homem natural. E este relacionamento é tríplice, né? Então, só para você ter um adendo aqui, ó. O homem social vive socialmente. O homem natural não conhece a Bíblia, né? Ou não quer ter acesso à Bíblia. O homem carnal conhece, mas não cumpre, né? Vive caindo. E o homem espiritual conhece e obedece. Então a diferença do homem espiritual é esse. O homem conhece a Bíblia e obedece a Bíblia. Nós temos a imagem aí do rapaz com a Bíblia segurando ali, num ato de temor, de fé, de reverência a Deus, né? Então, o homem espiritual é aquele que está em contato pleno com Deus. Ele vive, ele acorda e já dá bom dia para o Espírito Santo. Ele vive, né? Ele vai fazer as suas refeições, ele agradece a Deus, né? Ele vai fazer ali tudo que ele vai fazer, ele agradece, Senhor, obrigado pelos livramentos do dia de hoje. Ele está sempre em contato com Deus. Ele faz do Espírito Santo o seu amigo diário, de estar com ele ali todo momento, conversando com ele, né? Por mais que o pessoal fale, você é doido, tá falando sozinho, mas não, converse, né? Espírito Santo, vem comigo, vamos ali, né? Se você vai sair de carro, Espírito Santo, estou indo fazer uma entrevista de trabalho, vamos comigo, me orienta para que eu possa passar. Ou seja, você faz do Espírito Santo o seu amigo. Automaticamente você vive a palavra de Deus, que são os preceitos do cristão, né? Orar, jejuar, enfim, pregar a palavra, anunciar o reino e libertar almas, né, do reino do inferno. Então essa é a proporção, ok? Queridos, então estamos aqui terminando, ok? Só o último preceito aqui, né? O objetivo do homem espiritual é ser cheio do Espírito Santo, né? Ou seja, ter também a mente de Cristo. Automaticamente, quanto mais você absorve da palavra, mais você vai estar cheio. E quando você se enche, vai chegar uma hora que você vai transbordar. E transbordar é muito bom, porque limpa você automaticamente por dentro, tá? Vou fazer aqui uma alegoria com vocês para vocês entenderem. Se eu tenho uma taça com uma água e eu coloco dentro dessa água ali cinza de cigarro e uma bituca de cigarro, a nicotina que está ali vai deixar aquela água marrom, vai ficar uma sujeira. Se eu jogo ali um pouco de poeira, né, dentro ali daquilo ali, se eu jogo ali, né, um pouquinho de um corante preto, por exemplo, ficou ali uma água suja. Esse aí representa o que dentro daquela taça, aquela água? O homem cheio de coisas malignas, né? O homem natural, o homem que não tem conhecimento de uma libertação através da palavra. Aí ele vem para Cristo. Aí Cristo começa a derramar sobre ele a água da palavra, né? Porque a palavra de Deus ela lava, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então essa água começa a encher o copo, né? Se eu tenho, esqueci de falar para vocês, metade do copo, você começa a encher. Então, ou seja, o que era preto ali dentro vai ficar cinza, não vai estar tão preto mais, ou seja, você está em processo de limpeza já, né? Aquela bituca que era marrom vai ficar mais clara, vai ficar meia bege, então você já está em processo de libertação. E aí você está o quê? Se limpando cada dia, mas você está cheio. Se você encher até a boca, o que acontece? Está cheio, porém ainda está sujo. Então o que precisa acontecer? Você precisa transbordar. Se eu começar a colocar mais, tudo que é sujeira de dentro, o impulsionamento da água que bate lá no fundo do copo e vem para cima novamente, começa a jogar tudo para fora. E aí daqui a pouco vai olhar para mim e não vai ter mais nada de ruim, nada de preto, nada de nicotina, nada de sujeira, nada de poeira, vai estar lá só a água cristalina. Então esse é o objetivo do homem espiritual, é chegar ao ponto de ser puro, santo e cristalino diante de Deus, ok? Sendo purificado e transbordado pelo Espírito Santo. Queridos, nós vamos ficando por aqui nessa aula, ok? Espero que vocês tenham aí gostado, né? Então, se você aí tem vontade de estudar conosco aqui no ITE, Instituto Teológico de Ensino em Adonai, faça a sua inscrição, liga aí, né? Entre em contato, manda um WhatsApp e nós vamos estar fazendo a sua ficha de matrícula, ok? Vamos começar a turma nova agora, né? Em maio. E tem vaga ainda na turma que já começou, nós estamos na segunda apostila, estamos em Cristologia, ainda dá para você se inscrever, ok? Estava completo, mas houve aí 5 desistências, então nós encerramos, né? Foi quebrado o contrato e estamos voltando com essas vagas disponíveis ainda para quem quiser, ainda dá tempo, ok? Se inscreva no canal, deixe seu like para fortalecer e ative o sininho das notificações para quando houver novo vídeo vai apitar aí no seu smartphone, no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu
PC, no seu computador, e você vai assistir aí ou na hora ou quando você quiser, vai deixar reservado aí, ok? Então fiquem todos com Deus. Vai passar para vocês agora aqui a grade do curso de Bacharel Livre, que é o curso que nós oferecemos em primeiro plano, tá? Depois você pode fazer mestrado e doutorado, mas primeiro começa pelo Bacharel Livre, tá? Vai passar para vocês aí junto com os contatos no final. Entre em contato, tá ok? E faça, né? Venha crescer na graça e no conhecimento junto com o ITEA, Instituto Teológico de Ensino IA Adonai. Fiquem todos com Deus e shalom para todos e até a próxima aula. Deus de Jacó, o grande eu sou, Rei dos anjos, Filho de Deus, voz de muitas águas, no céu é um louvor, mais forte que o trovão, o quanto a glória vem sem